Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nossa aula de número 10, que vai falar sobre a diferença entre peso e massa. Vamos lá? Bem, para iniciarmos nossa aula, nós vamos ler então a tirinha da página 15 do livro didático de vocês, que é uma tirinha de Garfield. Então ela inicia assim: Você está muito gordo? Aí Garfield responde: Estou ouvindo. Quero que você perca peso, viu bem? Falou. Ei, aonde vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. De acordo com o que nós acabamos de ler nessa tirinha, vocês acham que é possível quando alguém, vai de um planeta para o outro mudar então o seu peso? É isso que nós vamos descobrir hoje através dessa aula. Então, pessoal, você já deve ter ouvido muita gente falando o seu peso em quilo. E geralmente é isso que acontece. Então as pessoas falam, eu tenho 50 quilos, eu tenho 60 quilos, eu tenho 80 quilos. Mas, na verdade, o que se mede em quilogramas é a massa, tá? Então, as pessoas falam isso de forma equivocada. Dá para compreender no dia a dia? Dá. Mas na visão da física, nessa visão científica, a massa é uma coisa e o peso é uma outra coisa, tá? Então, a sua massa será a mesma, independente do lugar onde você estiver. Então, se você possui 50 quilos, ou a gente pode falar 50 quilos ou 50 quilogramas, na Terra, você terá 50 quilos em qualquer lugar do universo. Isso não vai mudar. Isso é uma surpresa para muitas pessoas, que acabam confundindo os conceitos e acabam dizendo por aí que se você for para um outro planeta, você vai ter aí menos quilos, digamos assim. Então, pessoal, o que é a massa, enfim? Bom, a massa ela pode ser definida como a quantidade de matéria de um corpo e também pode ser definida como a inércia de um corpo, que é medida então em quilogramas. Então, tem algumas séries que as pessoas gostam de assistir, que quando é uma série policial, que tem algum caso de um assassinato, alguma coisa que estão investigando, alguns cientistas, os legistas ali falam a massa do fulano é de tantos quilos. Eles falam, tem a tendência, a tradução a ser mais correta, falar massa ao invés de peso, Então, o que é essa parte aqui, que fala assim, também pode ser definida como a inércia de um corpo. Por que inércia? Vamos lembrar lá do ano passado, quando nós vimos as leis de Newton, as 3 leis de Newton. Inclusive, uma falava sobre a inércia, E a inércia, na inércia, para a gente recordar, se um corpo ele está parado, a tendência dele é continuar parado. E se ele está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento. Então, isso a gente chama de inércia, Para ficar de uma forma mais clara. E o que vai mudar? Então, o que vai tirar um corpo da inércia? Quando a gente exercer uma força sobre ele, Um corpo está parado. Se você exerce uma força sobre ele, ele vai se movimentar. E a mesma coisa um corpo em movimento. Se você exercer uma força sobre ele, se ele está em movimento, ele pode então ficar parado, A gente consegue parar o movimento aí desse corpo. Só para a gente relembrar rapidamente do que se trata, tá bom, pessoal? Então, continuando, nós devemos considerar uma outra coisa para a gente avançar, que é a gravidade. Justamente nós vimos isso na nossa última aula. Então, a gravidade, ela é uma força de atração, lembram disso? Os corpos que têm maior massa atraem outros corpos com menos massa. É o que acontece na Lua. Não é que a Lua não tenha gravidade, tá bom, pessoal? A gravidade dela é menor. A gente vai ver, inclusive, daqui a pouquinho, o conceito de aceleração gravitacional. Então, lá, a aceleração gravitacional é menor. O corpo, a Lua, é um corpo menor. E não só em tamanho, mas em questão de massa também. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais à frente para a gente entender de forma bem clara, tá?
Então, aqui no caso da gravidade, os corpos com maior massa atraem outros com menos massa. E outra coisa que a gente deve considerar também quando a gente fala de gravidade, que foi o que eu disse na última aula, só para a gente relembrar mesmo, é que quanto mais distante os corpos estiverem uns dos outros, menor vai ser essa força de atração, menor vai ser essa gravidade exercida entre um corpo e o outro. Por exemplo, os corpos, né, os planetas que estão mais próximos do Sol, né, eles são atraídos com mais força, correto? Do que os corpos que estão lá no finalzinho do sistema solar. Então, essa distância, ela também interfere aí na gravidade, tá bom? Continuando aqui, olha, então o que vai ser o peso, né? O peso de um corpo, ele vai equivaler à força necessária para impedir com que esse corpo ele caia livremente no chão. Então, por exemplo, se eu estou segurando uma caneta, um livro, um celular, tanto faz, né? Eu estou exercendo o quê? Uma força para evitar que esse objeto, no caso aqui que eu estou segurando, hipoteticamente, né? Para que ele não caia livremente no chão. Então, isso é o peso, essa força que é necessária para impedir com que isso caia livremente no chão. Mas por que as coisas caem? Nós vimos isso na última aula, né? Elas são atraídas, né, pelo centro do nosso planeta, por causa da gravidade, essa força de atração. O corpo maior atraindo as coisas para o seu centro, né? Então, por isso as coisas caem. Continuando, então, pessoal, aqui uma definição um pouquinho mais completa, né? Do peso. Então, ó, o peso ele é uma força e, por sua vez, ele pode ser calculado por meio da multiplicação entre a massa do corpo e a aceleração da gravidade local. Mas eu vou explicar para vocês essa aceleração da gravidade local um pouquinho mais à frente, tá? Mas o mais importante aqui nesse momento, vocês saibam que tem como a gente calcular, então, o peso de um corpo, tá? E a unidade padrão do peso, pessoal, é o Newton, que é representado pela letra N. Então, quando a gente fala de massa, é em quilograma, que a gente viu lá no comecinho, a massa de um corpo. E aqui, a unidade de medida do peso é o Newton, tá? Vai ser representado pela letra N. No ano passado, quando a gente fez lá, né, o cálculo de força resultante e tudo mais, a gente usou essa unidade de medida. Não sei se vocês recordam, tá? Mas eu vou repassar aqui um pouquinho disso com vocês logo mais à frente. Mas eu vou explicar como é que vai funcionar esse cálculo ainda, tá? É mais para a gente entender aí essa diferença mesmo, saber que o peso é uma força, como eu disse para vocês. E olhem só, antes de eu passar essa parte aqui com vocês, eu quero que vocês prestem atenção nesse desenho. Por que nesse desenho as setas elas estão indicando para baixo? Porque sempre que a gente estiver se referindo ao peso, né, que é essa força, as setas elas vão apontar para baixo, que é o sentido dessa força, que é para baixo. Agora, qual é a outra força de atração que a gente conhece que também aponta para baixo? É a gravidade. A gravidade, ela também tem esse mesmo sentido de para baixo. Por quê? Para o centro aí do corpo daquele astro. Por que você está falando do astro, professora? Porque não é só a Terra que tem gravidade, né? Outros astros, né? Outros corpos aí celestes também têm gravidade. Então, nesse caso aqui, a gravidade e o peso, as setas apontam para baixo. E por que tem essa setinha em cima desse P aqui, professora? Esse é o símbolo que vai representar o peso. Na física se utiliza esse símbolo aí. Mas não precisam ficar preocupados com isso nesse momento, tá? Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, isso vai ser tudo passado até de forma mais aprofundada lá no ensino médio, né? Mas por enquanto nós teremos uma noção aí básica, né? Fundamental, como é o nome do próprio ensino de vocês, ensino fundamental. Então, fundamental para que vocês, né, aprofundem isso lá no ensino médio, tá bom? Então, no momento, é interessante vocês saberem que o peso, a direção dessas setas vai ser sempre para baixo, tá? Então,
continuando aqui do outro lado, né, nesse pequeno texto que eu escrevi aqui, e tem inclusive isso lá no livro didático de vocês, tá? Então, por decorrência dessa força gravitacional, os corpos caem quando eles estão próximos à superfície da Terra, né? Então, a gente pode afirmar, com base na segunda lei de Newton, que essa força gravitacional, ela produz em um corpo, em queda, uma variação de velocidade em um intervalo de tempo. Então, a gente sabe, né, pessoal, que a força gravitacional faz o quê? Faz com que os corpos caiam em direção ao centro daquele astro, como eu disse para vocês, que aqui no caso, né, a gente está na Terra. Então, essa força gravitacional faz o quê? Faz com que os corpos caem para baixo no sentido de centro do nosso planeta. E essa força gravitacional aí, ela vai produzir, então, em um corpo em queda, uma velocidade em um intervalo de tempo. E o que é responsável por essa variação de velocidade? Eu disse, em um momento ser mais rápido, ou outro mais devagar. O responsável por isso, né? A responsável, na verdade, vai ser a aceleração gravitacional. E essa aceleração gravitacional, ou também pode ser chamada de aceleração da gravidade, ela vai ser provocada pela força gravitacional de um astro. E na Terra, o valor médio é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas quando a gente está fazendo cálculos escolares, a gente arredonda esse valor, tá? Então, por isso que a gente vai, quando a gente estiver fazendo alguns cálculos, nós vamos considerar o valor de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, o que é interessante tirar de tudo isso que eu disse agora? Que a aceleração gravitacional da Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, seguindo, olha, a força-peso ou a força gravitacional, tá? Pode ser chamado desse jeito. De uma forma geral, a gente está falando sobre o peso, tá? Que a Terra exerce sobre um corpo em sua superfície, né? Ela pode ser determinada da seguinte forma, ou seja, aquela equação aqui que eu havia mostrado lá no comecinho para vocês, né? Essa equação aqui a gente vai utilizar para descobrir o peso de um determinado corpo, tá? Que é também conhecido como força-peso ou força gravitacional. E o que significa cada letra dessa aqui, desta equação? Essa equação é muito fácil, tá, pessoal? Então, aqui o P, ele vai representar o peso do corpo, tá? Que a unidade de medida é o N, como eu havia falado para vocês, né, o Newton. O M vai representar a massa em quilogramas, lembra? A unidade de medida é o quilogramas para massa. E o G vai representar a aceleração da gravidade, ou a aceleração gravitacional, a gente pode falar desses dois jeitos. E ela vai ser medida em qual a unidade medida no sistema internacional? Vai ser o metro por segundo ao quadrado, tá? Então, voltando ao primeiro quadrinho do início da nossa aula, que é aquela tirinha de Garfield, né? Se a massa de Garfield fosse de 6 quilos, qual que seria o peso dele na Terra e na Lua? Mas na Lua, pessoal, a gente está considerando aqui sem os trajes espaciais, tá? Então, na Terra, o peso dele, olha, agora a gente só vai substituir aqui na equação. O peso dele, para a gente calcular, a gente vai ter que substituir aqui o M, que é a massa, pelos esses 6 quilos aqui, né? Vezes 10. Por que 10, professora? Porque é a aceleração gravitacional da Terra. Então, muito simples. 6 vezes 10, 60. Por que eu coloquei o N? Porque é a unidade de medida no sistema internacional para peso. Então, na Terra, o peso de Garfield, se fosse considerada essa massa de 6 quilos, ele teria 60 newtons, tá? 60 newtons. Ou simplesmente 60 N. E na Lua? Na Lua, a gente teria que considerar a aceleração gravitacional da Lua, que é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, na Lua, aqui, eu coloco, né?
o peso vai ser igual aos 6 quilos dele, que é a massa, né? Vezes a aceleração gravitacional da Lua, que é 1,6. Fiz a multiplicação, dá 9,6 newtons, tá? Representado aqui pela letra N. Bem fácil calcular, né? Vocês podem fazer isso aí com calcular o peso de vocês, né? Considerando a aceleração gravitacional aqui da Terra, que é 10 metros por segundo ao quadrado, tá? E colocar aí a massa de vocês. Mas nós vamos fazer isso na nossa live de quarta-feira. A gente vai calcular, tá bom, pessoal? A gente vai calcular aí juntos na quarta. Bom, uma das consequências da aceleração da gravidade é que os corpos eles vão estar sujeitos apenas ao próprio peso, em queda livre. Então, eles caem com a mesma aceleração independente das suas massas. Mas nós sabemos que aqui no nosso planeta tem ar atmosférico. Eu disse isso para vocês na última aula, a gente discutiu isso na nossa live, né? Por causa do ar atmosférico, a gente tem a impressão, né, aqui no nosso planeta, de que a massa vai influenciar. Ou seja, se eu pegar uma pena e uma maçã, eu vou ter a impressão de que a maçã ela cai primeiro no solo, porque ela tem uma massa maior do que essa pena. Mas isso é por causa do ar atmosférico, né? Se fosse no vácuo, ou seja, sem a presença desse ar atmosférico, independente da massa desses dois corpos, né? Que a pena aqui no caso tem uma massa menor, eles alcançariam o solo exatamente no mesmo instante, pessoal. Olha só que interessante, tá? Então, os corpos, no caso, eles vão cair aqui com a mesma aceleração, tá? Independente das suas massas, levando em consideração aqui que no nosso planeta tem um ar atmosférico, então isso vai influenciar. Prova disso aqui é aquele vídeo que eu mostrei na última aula, né? De um astronauta que foi até a Lua, né? O David Scott, lá em 1971, e ele fez aquele experimento, né? Utilizando um martelo, né? E uma pena, vocês lembram disso, né? E os dois alcançaram o solo ao mesmo tempo, justamente por causa disso que eu estou falando aqui para vocês neste momento, tá? Então, olha, além da ausência de ar, o movimento da queda dos objetos na Lua é mais lento do que na Terra. Mas por que que isso vai acontecer? Inclusive, pessoal, os astronautas, né? Os saltos dos astronautas, por exemplo, eles dão a impressão de que os astronautas na Lua eles estão flutuando, mas isso é devido à aceleração da gravidade da Lua, que lá a aceleração da gravidade é menor, como a gente viu. Se eu voltar aqui nessa tirinha aqui de Garfield, eu mostrei para vocês que a aceleração gravitacional da Lua é menor que a da Terra, né? Mas por que isso? A massa da Lua é menor do que a Terra, é 6 vezes menor. Então, isso aí vai fazer com que a aceleração gravitacional da Lua seja menor também, tá? Então, eu defini isso nessa próxima tela aqui, ó. A aceleração da gravidade, ela vai depender da massa do astro e da distância até o seu centro. Quanto maior a distância, menor a gravidade. Quanto maior a massa daquele astro, né, maior vai ser, então, essa gravidade. Por isso, dessa ilustração aqui com esse GIF, né? A massa da Lua ela é menor, então a aceleração gravitacional da Lua também é menor do que a da Terra, tá? Agora, no nosso dia a dia, né? Para medir a massa de um corpo, a gente utiliza balança, correto? Uma balança. Agora, existem alguns dispositivos que a gente chama de balança, mas na verdade não são balanças, e sim dinamômetros. Olha que interessante. Vocês já sabiam disso? Que nem tudo que mede massa é uma balança? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, essas duas figuras,
que esse aqui, no caso, é uma balança e esse aqui é um dinamômetro. Mas a gente vai entender a diferença entre esses dois dispositivos a partir de agora, tá, pessoal? Então, vamos começar pelo dinamômetro. Quando a gente sobe no medidor aqui de massas aqui na Terra, né, e uma mola ela é deformada e apresenta o valor de quilograma, apesar dele estar medindo uma força. Mas como assim, professor? Por que ele está medindo a força e não a quantidade de massa? Porque, pessoal, quanto maior a massa de uma pessoa, maior a força-peso, né, que ela exerce aí sobre essa plataforma, correto? Tem a força gravitacional está atuando sobre ela, tá? Então, isso aí faz com que as molas elas deformem, né? As molas que sustentam aí esse dispositivo, essas molas elas deformem, o que não acontece com as balanças. Então, no caso aqui, essa balança aqui, ela devia indicar no medidor quilograma-força e não apenas quilograma, né? Porque ela está medindo também essa força que está sendo exercida sobre essa balança e não só a massa, tá? Então, as balanças, elas vão medir a massa por meio de comparação. Isso aqui é uma tradicional balança, né? Porque você utiliza esses outros objetos aqui, né? Para comparar a massa e saber, então, a quantidade de massa que o que você está aí medindo tem, né? E aí, algumas pessoas, talvez vocês não tenham tido ainda a oportunidade de ver isso aqui, mas antigamente, né, pelo menos quando eu era criança, nos postos de saúde, por exemplo, tinha essa balança mesmo que media aí por comparação, né, as massas, né, das pessoas, por comparação, utilizando esses objetos aqui. E é bem interessante, né? Então, agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios no livro didático da página 18 e também que vocês façam os exercícios do livro de atividades das páginas 10 e 11, tá bom, pessoal? Bons estudos, um abraço e até a nossa próxima aula!